Oi, gente, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Vamos falar agora do filme Monster. Eu vi esse filme recentemente, fiquei apaixonado, impactado, inclusive, né, com aquele final. Para quem já viu o filme, chocante. É um drama e é um filme japonês também, dirigido por Hiro Kazu, e o filme se constrói como um mosaico narrativo, em que o mesmo evento é visto sob diferentes perspectivas, da mãe, do professor e das crianças. O filme questiona o que é verdade, né? E como a perspectiva de cada pessoa dentro da história pode mudar esse enredo, né? A gente vê, principalmente hoje em dia, né, com as mídias, onde a gente pega uma história, é dita como verdade, e a gente às vezes não sabe a fundo o que de fato ali dentro é verdade, ou por quem está sendo contada aquela história. A gente só vê aquela notícia ou aquela história e toma como verdade sem saber, às vezes, a fundo o que aconteceu, né? Teve até um caso no Brasil, eu não me lembro muito bem do nome da escola, mas teve uma escola que foi destruída, a escola, em relação à imagem, porque a criança disse para a diretora, para os pais, não lembro direito. Essa história foi contada para mim pela minha professora na faculdade, na época da faculdade, que isso faz muitos anos já. Foi um caso que saiu no jornal, passou na Globo, enfim. Só falando em resumo, porque essa história que aconteceu real faz muito sentido com esse filme, que também se passa numa escola, né? Enfim, esse caso real, a escola fechou, faliu, a diretora perdeu o emprego, se não me engano, e tudo por conta, porque a criança, no caso, ela vinha sendo abusada dentro de casa, só que ela falou que foi o professor, em vez de falar que foi, no caso, de quem estava realmente abusando ela. Aí vai por várias questões, né? Por que ela não falou de fato a verdade? Eu não lembro os detalhes da história, mas eu sei que isso aconteceu, é uma história real, e faz muito sentido com esse filme. Esse filme não fala sobre abuso nesse sentido, fala sobre outras questões, mas fala sobre a verdade, né? Sobre a perspectiva de que cada pessoa dentro daquela história tem divisão da mesma história. Então é muito interessante a forma que esse filme é abordado pelo diretor. E no fundo a história se trata sobre o preconceito e julgamento. Como a sociedade cria rapidamente monstros sem compreender o todo. Também fala sobre a infância e a inocência, né? As crianças, como elas são vistas frágeis, e como elas revelam também mais coragem que os próprios adultos dentro dessa história. E também, muito importante, sobre a empatia e a escuta, né? A necessidade de olhar o outro, de ouvir de fato o que o outro está nos dizendo antes da gente tomar algo como verdade absoluta. É um filme brilhante, eu amei muito a história. Principalmente eu trago aqui mais filmes voltados para o público LGBT, né? Antes de criar esse vídeo, dei uma pesquisada, obviamente, sobre o filme, sobre opiniões sobre o filme. Eu vi que a maioria dos criadores de conteúdo, quando falam desse filme, não falam tanto sobre como ele aborda a história de muitos dos meninos e meninas também que passam por esse processo, que são da comunidade LGBT, de autodescoberta, quando está começando ali o despertar sexual da criança, quando está entrando na adolescência. Eu mesmo passei por isso na minha vida, na época que eu estava me entendendo como um menino gay. Então, esse filme aborda muito, não muito, mas aborda um pouco sobre isso também. Ele é muito sutil, ele não deixa tão claro essa mensagem, mas dá a entender que sim, que o processo que o menino, que a criança ele está passando, que os dois meninos estão passando, é isso, né? Essa fase da entrada na adolescência, essa descoberta sexual, esse entendimento de si, do que a gente gosta, do que a gente se atrai, e como isso é visto pela sociedade, né? Como a gente está imerso por preconceitos, do que dizem que é certo, do que dizem que é errado. Aí você imagina uma criança que, essa fase da adolescência e da criança, a gente é afetado, a gente leva muito em consideração a opinião dos adultos, das pessoas ao nosso redor, como a gente quer ser visto. Então a gente se importa muito com a opinião dos outros, não tem como negar, por mais que a gente diga para pessoas não se importarem, que tem que ser amado do jeito que ela é, enfim. Essa fase é muito complicada, então como a gente vive numa sociedade preconceituosa, pessoas do mundo LGBT, né, do mundo não, né, da comunidade LGBT, pessoas que são os meninos gays, meninas lésbicas, enfim, trans, etc., que foge desse padrão descrito pela sociedade como correto, sofrem muito nesse início, desse entendimento de quando estão se entendendo uma pessoa LGBT. Então, o filme ele fala sobre isso de uma forma bem sutil, mais para o final do filme que você vai entender
alerta spoiler aí, que você vai entender que é sobre isso, que até então você não sabe do que se trata. Só no final do filme, porque o filme passa em 3 atos. O primeiro ato é o ato da mãe, é a perspectiva da mãe, vendo o filho ficando estranho, não entendendo o que está acontecendo, vendo a mudança de comportamento da criança. Depois vem a perspectiva do professor, aí que a gente começa a entender que talvez não seja o professor o causador de todo o problema, como para quem já viu o filme, ou para quem também não viu o filme. Em resumo, é uma criança, começa a história da mãe com o filho, e esse filho ele vai mudando de comportamento e a mãe fica muito sem entender. Até que é acusado que o professor estaria, talvez, sendo agressivo com essa criança dentro da escola. E a mãe tenta defender, tenta recorrer atrás disso, e aí fica esse caos, né? E aí depois a gente entra na perspectiva do professor, que a gente entende e vê que não era bem assim, que o professor é um cara legal, é tranquilo, namora e vive uma vida tranquila, e ele se mete nessa confusão porque também a própria criança acusa o professor, né, de estar causando isso, mas porque a criança está confusa com o que está acontecendo na vida dela. Isso a gente vai entender depois pela perspectiva das crianças, né? Mas até então a gente está vendo a perspectiva do professor, ele também não entende o que a criança está passando, ele só vai entender no final do ato dele. Enfim, e aí depois vem a perspectiva da criança e a gente entende de fato o que está acontecendo ali, né? Tipo assim, porque até então a gente não sabe o que de fato está acontecendo. Se a criança está sendo abusada, se a criança é de fato um bullying, né? Se ela está praticando bullying, se ela está sofrendo bullying, por que ela está sofrendo. Então o que é muito legal nesse filme é isso, que você vai tendo várias perspectivas sobre a mesma situação, sobre o caso da criança, mas ao mesmo tempo sem entender de fato qual é a verdade, né? Ele vai trazendo várias verdades sobre isso. Só que no final a gente entende de fato o que está acontecendo com as crianças, o que é muito legal. E aí no final que a gente entende que a criança está passando por esse processo de descoberta, tanto ele quanto o amiguinho no colégio. Enfim, aí para quem eu acho super legal você ver esse filme, se você não viu, para você entender também melhor a história. É um filme que vale super a pena ver. Agora vamos falar pela narrativa da fotografia. Como a narrativa da fotografia é importante nesse filme para contar essa história. Em todo filme, no caso, né, a fotografia é muito importante para ajudar na narrativa, no enredo, no roteiro da história e entendimento das pequenas mensagens que o filme vai passando e sinais que ele vai dando ali no decorrer da história, que se você for bem atento, você vai pescando um pouco do que realmente está acontecendo. Só que como tanta coisa vai acontecendo, você vai ali entretido pela história, você às vezes não pesca tanta informação assim. Esses pequenos detalhes que a própria fotografia narrativa do filme traz. A fotografia do filme é do Ryu, como é que é? Ryuto Kondo, não vou saber falar direito. E a fotografia é muito mais que a estética. Ela guia o olhar do espectador na complexa estrutura de múltiplos pontos de vista que o roteiro do Yuji Sakamoto propõe. E a luz e a atmosfera nesse filme também é primordial. A iluminação suave e natural que acompanha o filme é de tom tão emocional em cada versão da história. Momentos de confusão e tensão predominam sombras e enquadramentos fechados. Nos instantes de descobertas e ternura, a luz se abre, abrindo um lugar mais poético e delicado. E o filme se passa muito pela escola, né? A escola, a casa e a cidade. São mostradas de formas distintas dependendo de quem narra. A fotografia transforma os mesmos lugares em cenários de medo, suspeita ou acolhimento, provando como o olhar muda a percepção da realidade. O filme também traz como narrativa dentro da história o vento, a chuva e a água, que funcionam como símbolos visuais que marcam a fluidez da verdade e a vulnerabilidade das crianças diante do mundo adulto. A fotografia, portanto, não é apenas ilustrativa, ela é parte da narrativa, reforçando que a verdade é sempre moldada pela perspectiva de quem conta, que é o que o filme aborda fortemente, né, na história dele. Em geral, em resumo, não existe uma versão única dessa história, mas múltiplos fragmentos que se completam. E é muito interessante também como o tema do filme, né, monstro, ele é citado em cada perspectiva, em cada ato do filme, né? Tipo, no primeiro ato, a mãe cita como o professor sendo monstro. Ou no segundo ato, quando o professor cita as crianças, a escola, né, os outros professores citam como as crianças e os pais são monstros. E depois, no último ato, a gente vê as crianças brincando com a temática dos monstros, como se elas mesmas fossem os monstros. Então, é muito interessante como o diretor, né, ele traz esse tema do próprio filme dentro da história dele. A criação no monstro, muitas vezes, é uma projeção social criada pelo medo, né? Pelo preconceito ou pela falta de diálogo. Também uma outra coisa que eu vi, que quando eu estava pesquisando sobre esse filme, né, vendo
ideias de outras pessoas, a perspectiva de outros criadores de conteúdo sobre esse filme, é, que tiveram uma perspectiva diferente da minha. No final, alerta super spoiler agora, que mostra que as crianças na chuva lá, né, bem naquela cena final mesmo, da mãe e o professor procurando elas na chuva, eles acham lá aquele tipo um ônibus escolar abandonado lá onde as crianças estão. Eles acham elas, só que quando eles entram, eles acham as crianças, vem uma luz muito grande e aí aparecem as crianças correndo. O meu entender foi que as crianças morreram, entendeu? Então, tipo assim, e eu vi outras pessoas entendendo que as crianças, tipo assim, tiveram uma virada de chave depois desse momento caótico, né, na chuva, etc. Os pais, a mãe e o professor acharam elas, tiraram elas dali e eles tiveram uma nova vida, digamos assim. A minha perspectiva não foi essa. Eu entendi que as crianças de fato morreram. É um fim dramático, o filme é um drama, e é muito triste. Assim, se prepara para chorar, porque, nossa, tipo assim, é forte. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme, se vocês já viram, se não, se vocês têm vontade de ver, e quais os outros filmes que vocês querem que eu traga aqui com a visão que eu tenho, né, sobre o filme, trazendo a fotografia em foco. E curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não esquece de me seguir aqui no canal. Até o próximo.